Vou pedir a minha mãe para ler a página. Silvia, você faz a prece hoje? Olha só, eu até quero, mas Rafinha tá com o amiguinho aqui no quarto. Meu receio é de, no momento da prece, eles fazerem barulho. Tá. Então vou Ah, pedir para Juliane Sanson. Pode ser, Juliane? A cara dela. Tá bom, né, gente? Tá bom, tudo Não bem. faço desfeita. Vai, mãe. 11 de junho. Confie em mim e não tema, porque sou sua força e seu cântico. Não deixe que o medo dissipe seu poder. Em vez disso, canalize sua energia para confiar em mim e cantar minha canção. A batalha pelo controle da sua mente é dura, e os anos de preocupação o tornaram vulnerável ao inimigo. Você precisa ser vigilante e proteger seus pensamentos. Não despreze sua fraqueza, pois a estou usando para aproximá-lo de mim. Sua necessidade constante de me ter ao seu lado cria uma intimidade que vale todos os esforços. Você não está sozinho nessa batalha pela sua mente. Meu espírito que vive dentro de você está sempre pronto para ajudá-lo. Peça a ele que controle sua mente. Ele o abençoará com a vida e a paz. Vamos nos concentrar e elevar nosso pensamento aos céus e pedir, Senhor Jesus, espiritualidade amiga, faça-se presente entre nós nesse momento. Ajuda-nos a ter olhos de ver, a ter ouvidos de ouvir. Ajuda-nos a abrir a nossa consciência, não só para ouvir, não só para ler, mas para aprender a praticar, para absorver no Espírito as lições tão ricas que o Senhor coloca no Evangelho para nós. Que nós possamos estar abertos agora, neste momento, e que possamos manter nossos corações abertos ainda depois daqui, para que sejamos fonte de amor, fonte de vida, fonte de alegria, fonte de carinho, por onde quer que andemos, que possamos contagiar nossos irmãos com a água da vida que bebemos aqui neste momento. Graças a Deus. Lindo, lindo, lindo. Quem quer ler o Evangelho hoje? A Silvia! Eu acho, né? Porque ela levantou o dedo. eu vou tentar, tá, gente? Se eu for interrompida pelo barulho, vocês me perdoem. É diferente da prece, né? A prece precisa de um silêncio bem grande. Vamos lá? Capítulo 19, item 12. A fé humana e a divina. Capítulo 19, item 12. A fé humana e a divina. Posso? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo. A princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação.
Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres, se não efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina? Conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim do colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Espírito Protetor, Paris, 1863. Eu confesso, gente, que eu tô assim bastante emocionada, né? Hoje de manhã eu tive uma conversa com a Ju e quando a dona Antônia começou a ler a página de hoje, eu comecei a chorar, lembrando justamente da conversa que eu tive com a Ju hoje de manhã cedo. E quando eu ouvi as palavras da Ju, né? Quando ela fez a prece, mais ainda chorei, porque uma coisa estava ligada à outra. E quando eu peço para abrir, né, o livro, mesmo sabendo do barulhinho das crianças aqui, olha o que cai. A fé humana e a divina. Então, assim, são coisas que realmente estão dentro da gente. Muitas pessoas falam, eu tenho fé, eu sou religioso, mas será que está sentindo e vivendo aquilo? Uma coisa é a gente conhecer, a gente está indo a um lugar religioso, a gente está estudando, mas não está vivenciando, experienciando isso. Foi como a minha conversa com a Júlia de manhã cedo. Ela falou, Silvia, para todos nós de fora estava muito fácil, muito claro, mas não era o seu momento. Quando eu realmente consegui colocar essas palavras de Jesus dentro de mim, e como eu tenho conseguido com a ajuda dos nossos estudos aqui, de todos vocês, eu consigo enxergar isso aqui claramente. O que é aquela fé humana e o que é aquela fé divina? E realmente, a nossa fé, ela remove montanhas. Não existe nada que seja impossível, desde que a gente realmente acredite. E às vezes vêm as adversidades de fora como testes, para realmente nos testar. Você está firme na minha confiança? Será que você realmente está crendo em mim, minha filha? Porque você está conversando comigo. Eu conheço a verdade do seu coração, mas e você? Você acredita na verdade do seu coração e na sua fé em mim? E aí ele manda outra prova para você. E cada vez a prova é pior, ela é mais pesada para que você se coloque em dúvida e para que ele veja, será que você vai colocar em dúvida o meu amor por você? Porque se você virar e de novo falar, de novo, Deus, eu sou tua filha, mais uma vez, eu não estou aguentando. Ou será que você vai virar para ele e vai falar, obrigado por mais esta oportunidade?
eu acredito que lá na frente eu serei feliz, porque todos nós temos essa felicidade dentro da gente. Ele nos fez para sermos felizes, mas é a gente que tem que querer. Nós é que temos que enxergar. Cair, levantar, nós vamos cair e vamos levantar a todo momento. Dizer que nós somos religiosos, com certeza. Todos aqueles que frequentam um templo religioso se dizem religiosos, mas realmente estão vivenciando essa fé divina? Estão experimentando esses milagres que acontecem? Vamos parar para olhar ao nosso redor. Vamos pensar só um pouquinho. Quantas coisas nós pedimos a Deus e que a gente dizia ter fé e que algumas vezes não aconteceram da maneira como nós queríamos e que tempos depois a gente a vê. Puxa vida, não aconteceu daquele jeito e hoje eu entendo por quê. E quantas outras vezes a gente pede que às vezes milagres, né, que julgamos ser milagres, a gente fala, olha, eu estou te pedindo de coração porque eu estou precisando nisso, e acontece, você fica assim, meu Deus, eu pedi. E às vezes você não precisa se descabelar, se desesperar, não. É aquele pedido sincero, silencioso. Puxa, Senhor, aquele pedido humilde. Eu queria tanto isso acontecer, mas está tão longe, né? Mas eu gostaria muito. E de repente, quando você vê, aquilo acontece. Houve uma grande diferença. O primeiro pedido do desespero, você pediu na sua fé humana. O segundo, você pediu na sua fé divina, com humildade, com simplicidade, e já aceitando que seria um grande milagre, quase que impossível, mas se realizou, porque ele viu que você, naquele momento, teve a sua fé divina e acreditou nele. E aí, gente? Quem mais quer continuar, quer colaborar? Vai, Jussara. Gente, muito Grupo Emmanuel. Essa lição aqui é todo o Grupo Emmanuel, que a gente trabalhava com magnetismo. Acho que a Amanda foi se tratar lá também uma vez. Foi ter não foi? Uma vez, né? Uma vez eu também me tratei. Eu estava participando, não lembra, Ju? Eu não estava me tratando. Quer dizer, eu estava, né? Era eu já estava. Sábado esse era sábado. Não, o meu era da quarta-feira, era no início, não lembro o grupo. Era sábado, eu me tratei, mas questões também, né, do aparelho reprodutor, e veio muito assim, Juliane falando na prece que a gente tem que ter olhos de ver. Gente, é isso aí, ó. Esses olhos de ver são esses aí. A gente não é com esses olhos que a gente vai enxergar as coisas. Os milagres estão acontecendo a todo momento. O fato da gente estar vivo é um milagre. É um acontecimento inacreditável, é formidável. É uma coisa que é para ser considerada como milagre. O milagre do Espiritismo não é aquele milagre que a gente está acostumado, né, a ver que é uma coisa, por exemplo, na Bíblia, a gente estudou muito isso, a gente treinava no magnetismo a força da vontade, a força do querer. Então, era o meu querer que agia sobre aquelas células que eu queria que se modificassem. E muitas vezes nós vimos milagres acontecerem lá, né? E a gente vê que tudo é possível, como ele diz aqui, que tudo é possível. Então, diz aqui, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. E é verdade isso. Ninguém, não foi uma coisa assim longe, distante da gente que trabalhou, acho que uns 6 anos mais ou menos no Emmanuel, trabalhando só com isso. E a gente via milagres acontecerem todo sábado. Tinha uma história bonita para nos inspirar a permanecer com essa fé, de acreditar que as coisas são possíveis, né? A partir do momento que a gente projete esse nosso querer, e esse nosso querer realmente tem esse poder de transformar. É isso. Quem mais quer complementar? Levante o dedinho. Juliane Sanson. Eu fiquei muito emocionada. Já na leitura, eu fiquei arrepiada quando a Silvia foi falando, então eu fiquei muito emocionada, muito lindo. E eu fiquei muito marcada com... às vezes a gente pensa assim, né? Eu vi aqui, escrito por um espírito protetor, assim, né? A sabedoria. Amarra cada frase, cada parágrafo, né? Ele começa falando que a fé é um sentimento inato no homem e
Na verdade, a fé é a nossa destinação futura. É a consciência das faculdades imensa, cujo germe foi depositado em nós em estado latente. Ou seja, nascemos com essa fé depositada de uma forma latente. E ele encerra o texto no último parágrafo falando: se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até presente chamou-se de prodígios, né? E aí eu me lembro muito, ou seja, ele olha para a gente e fala: tá aí, tá em você, né? Tá dentro de cada um de nós. Agora falta você tomar essa consciência, né, de fato, porque e aí é aquilo que a Silvia falou da experiência, né, de você não só falar eu tenho consciência, mas experienciar a consciência. Eu acho que essa é a parte mais difícil e colocar de fato em prática, né? Me lembro daquela passagem que Jesus fala: vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Eu acho que ele estava se referindo muito a essa questão. E na mensagem que a Antônia falou, que ela iniciou hoje, naquele momento tem uma parte da mensagem que me emocionou muito, que fala: eu estou dentro de você, né? Basta você me ouvir, que eu falarei. Então, às vezes a gente fica buscando Jesus, buscando a voz dele, buscando buscando e pedindo, né? Jesus, Senhor, e parece uma coisa tão distante às vezes. Ele está dentro da gente. Basta a gente olhar para dentro, ouvir, enxergar, experienciar a nossa fé, enxergar a nossa fé, ouvir o que ele tem para nos dizer. Está tudo dentro do nosso coração. Acho que a gente tem que ter o olho de ver e ouvido de ouvir. É isso. Ju, Vai, é isso Sara. mesmo que você falou rapidinho. Tem alguém na fila? Não. Em Lucas, capítulo 17, ele fala exatamente isso, que o reino de Deus está dentro da gente. E o reino de Deus é a felicidade, são as coisas boas, que a gente precisa realmente fazer como você acabou de falar, olhar para dentro para a gente poder identificar esses caracteres divinos que nós temos e colocar em prática, né? Então, eu vejo por aí também que a gente precisa, às vezes, quando ele fala assim, vós sois deuses, somos, nós podemos fazer tudo o que vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Então, a gente pode, só que aí o querer, a gente quer, né, para o querer e chegar até acontecer, tem um processo. E o processo, às vezes, eu lembro lá no nosso grupo, que eram treinos e treinos de focar à vontade. A gente ficava olhando para um pontinho, você lembra, Suzana? A gente fazia vários treinos de focar a minha vontade. Por exemplo, quando a gente ia atender uma pessoa, a gente não pensava em nada, era só naquela pessoa e nosso objetivo. Então era um treinamento pesado, né? Mas era gostoso, porque a gente via que aquilo ali acontecia, de fato, né? Aos nossos olhos. E só adicionando aí o que a Ju falou, exatamente, só concordando com o que a Ju falou. Tá tudo dentro de nós mesmos, como as leis de Deus, né? Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. A gente já sabe que está tudo aqui. Quando a gente erra, ninguém precisa dizer para a gente que a gente errou, a gente já sente um incômodozinho dentro da gente que não foi legal aquilo. Com exceção das pessoas que têm algum desvio, né, de algum problema de saúde mental. Mas fora isso, todos nós sabemos. E aí, a gente tentar resgatar, e aí eu vou puxar a sardinha para as minhas práticas, né? Meditação. Você vai se conhecer quando você meditar. Meditar é o quê? É você olhar para dentro e não para fora. Quando você começar a olhar para dentro, você vai começar a perceber coisas incríveis que você tem, que você pode fazer. E aí é um convite para a gente, sei lá, de manhã ao acordar, é um treino fantástico. Fica um pouquinho, não consegue muito tempo, fica 5 minutos só. Quando você observar, eu tenho feito todo dia um alinhamento de chakras com o grupo do curso, né? Todo dia de manhã a gente fica 1 hora alinhando os centros de força falados pelo André Luiz. Eu falo chakras porque é yoga, mas o André Luiz falou muito bem sobre esses pontos, esses centros de energia que tem o nosso corpo. Então, um centro desse desalinhado desequilibra o nosso corpo inteiro, não funciona, tem que ter o equilíbrio. Eu lembro também
a primeira vez que eu consegui ficar em pé numa prancha de surf. Antes disso, eu não conseguia visualizar nada, porque você caía, você não equilibrava. A partir do momento que eu consegui ficar em pé e olhar a praia, que sensação maravilhosa, eu vi tudo, sabe? Eu consegui perceber as coisas, o equilíbrio na vida é fundamental. Eu acho que a gente precisa fazer um pouquinho mais de meditação, inclusive eu, mais ainda, todo mundo. Agora é a Amanda. Tá fechado, Amanda, teu áudio tá fechado. Oi. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes durante o evangelho parece que a gente vem uma intuição, né, do que a gente tem que falar. E a Jussara falou exatamente o que eu ia falar. A gente fala muito de fé e tal, só que a gente está num mundo em turbulência, né? Então é muito difícil, às vezes, é um desafio. Não vou falar que é difícil, é um desafio a gente exercitar essa fé prática quando a cabeça está muito atribulada. E dentro desse esforço da nossa vontade, existe, assim como a gente não corre uma maratona nem fica em pé numa prancha sem treino e concentração, para a gente botar a prática da fé, a gente precisa exercitar esse eu interior. O divino, o eu sagrado, ele só desperta quando a gente está fazendo atividades que levam ao autoconhecimento, quando a gente está buscando o estado meditativo, quando a gente busca fazer exercícios para ouvir a intuição. No início ela vai vir fraquinha, vai vir igual um sopro. E depois vai vir um ego, com aquele monte de medo lá, botando na cabeça um monte de coisa. A Silvia quer falar depois? Achei. Não? Então, vem aquele monte de coisa. Mas quando a gente faz o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa fé transporta as montanhas, essas montanhas muitas vezes estão relacionadas a gente transportar toda essa tribulação do dia a dia e organizar um tempo prático. E existem vários exercícios práticos para isso. O milagre da manhã, que é você acordar 1 hora mais cedo para poder ter esse momento com essa energia da manhã para se dedicar a esse tipo de coisa, uma leitura sobre desenvolvimento com tempo para meditação. Quando a gente está com a mente muito atribulada, as pessoas no início têm dificuldade para meditar, podem buscar meditações de Theta Healing na internet, que são meditações um pouco mais guiadas, fica mais fácil visualizar, e depois parte para uma meditação mais profunda, que é relacionada à nossa mente transcender, que é meditação transcendental. Então, assim, a gente precisa criar essas brechas. Tempo, eu lembro que meu professor de meditação ele falava assim: o mundo ele vai vir com cada vez mais pressão, a gente vai ter cada vez menos tempo. Então, a gente tem que criar momentos para ter uma mente com capacidade e inteligência emocional para lidar com esses desafios que a vida vai trazer. Porque nós sabemos, como espírito, que a gente está vivendo já um momento do apocalipse, a tendência não é melhorar no momento. Está tendo reabertura, está tendo uma série de coisas aí, as pessoas estão impacientes. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que trabalhar a nossa capacidade de ser proativo e ser essas células. Tem dia que vai estar mais difícil. Nesses dias aí que a gente tem que parar para assistir uma palestra, fazer o evangelho, tentar ficar longe de situações que possam te levar a se exceder, ficar chateado, e acolher o momento. Acolher esse momento que às vezes é mais difícil. Quando você está com mais saudade, quando você está com vontade de chorar, e depois ele vai passar. Então, a gente se conhecer para também entender e não se culpar nesses momentos, mas criar atividades interiores para exercitar isso aqui. Não adianta querer ter fé como se fosse uma coisa que vem na igreja e dá. Isso não é. É uma coisa de dentro para fora. Esse dentro para fora a gente tem que exercitar, com o que a Jussara falou, com que está vindo uma profusão aí de experiências e oportunidades para a gente aprender sobre isso. Só uma coisa, a minha cunhada é minha parceira do mar, minha cunhada Juliane. Baixa aí, parceira do mar.
Que legal, Ju! Gente, veio tudo na minha cabeça na época que a gente estava lá no curso do Emmanuel, do grupo, né? Do magnetismo, dia de sábado. A gente ficou muitos anos estudando magnetismo e tá dentro da gente, né? Todo mundo tem o magnetismo, né? Como diz o texto. E a gente pode aumentar esse magnetismo. Tinham vários exercícios, tipo, se eu sei de alguma coisa e eu não passo para frente, eu aumento meu magnetismo. É, tipo assim, uma fofoca, né? Uma coisa assim. E aí eu guardo aquilo. E a alimentação também, através da alimentação, a gente conseguia aumentar o nosso magnetismo. E tudo está dentro da gente, né? A gente tem essa força, né? Esse magnetismo é nosso. Então, é a vontade. É vontade. É querer e ter vontade. A gente tinha exercício assim, chegava perto da pessoa, por exemplo, chegava perto da Jussara e imaginava cheiro de pimenta. Aí daqui a pouco, Jussara, mandei um cheiro aí pra você. O que que você conseguiu captar? Ah, e às vezes dava certo, né? Porque é para a gente exercer a nossa vontade. Não, hoje eu mandei um cheirinho de canela, sabe? A gente mexia com os nossos sentimentos, assim, nossas sensibilidades, né? De cheiro, até de jogar alguma coisa para a pessoa visualizar. Tinha um exercícios assim, era muito legal. Para a gente poder atender e na hora de atender, a nossa vontade prevalecer. Não, eu quero que seja curado essas células aqui e ali fazia o passe e teve muitas vitórias. Fala, Ju. Você lembra que a gente também chegava pertinho assim e sentia, por exemplo, a pessoa tinha problema de coluna, sei lá, ou algum problema no fígado, e a gente fazia, e aquela dor passava pra gente, a gente transmutava e passava a sensação de bem-estar para a pessoa, né? A gente fazia isso também. Muito legal, o magnetismo é muito rico, é muito. Fala, Juliane. Só uma coisa que eu lembrei, gente, é que às vezes eu acho que assim, a gente no mundo que a gente vive, e principalmente dentro da religião, a gente tem o hábito de jogar um olhar mágico sobre as coisas que a gente ainda não compreende, né? Não é porque a gente ainda não compreende que não tem explicação, né? Não tem, a gente aprende que não tem olhar mágico, não tem magia. Tem, no máximo, alguma coisa que a gente ainda não tenha evolução para compreender, mas que daqui a um tempo, se Deus quiser, se a gente conseguir, a gente vai estar podendo compreender tudo isso com muita tranquilidade. Às vezes eu sinto que eu pelo menos, né, eu ainda faço muito na intuição, sem aquela consciência plena do que eu estou fazendo. Mas eu torço para que um dia eu consiga alcançar. É isso. A Mônica quer falar. Mônica, tá acabando. É um minutinho, não, é só um Tá. minutinho, uma coisa assim que todo mundo está falando, e uma coisa assim, que como a Amanda falou, vem um negócio assim, uma intuição. Eu acho que às vezes a gente não acessa porque a gente é digno dela. Eu acho que assim, porque nós somos co-criadores, né? Nós somos co-criadores da nossa vida, nós somos co-criadores desse planeta. E a gente muitas das vezes não acessa essa fé pela até a falta de vontade, não. É porque a gente não se acha merecedor dela. Eu estou toda arrepiada falando isso, gente. A gente não se acha merecedor. Esse ser todo imperfeito, todo cacarecado, como que eu vou ser co-criador? Como é que eu vou co-criar com Deus? Nunca, que jeito, não tem como. Então, é a gente acreditar que sim, nós somos. Não é fácil, não, né? Porque a gente vai vendo as nossas imperfeiças, as nossas bagunças, e fica cada vez mais difícil, né? Da gente acreditar que a gente pode. Não falta nem a vontade, falta mesmo, é o crer que pode. Acho que é isso, para mim, pelo menos. Vamos chamar a Nani? Nani, 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 Nani. Nani tem 4 minutos só, hein? Ui, então vamos lá. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser.
Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Que nossas dores possam serenar diante da grandiosidade do amor de nosso Pai. Que possamos cada dia nos esforçar para termos olhos de ver e ouvidos de ouvir e exercer essa fé toda que está dentro de nós. Como foi dito várias vezes, somos capazes, só precisamos crer e fazer por onde. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, fluidifique as nossas águas e que nelas nós possamos encontrar o remédio necessário para cada uma das nossas dores. Que assim seja. Graças a Deus. Lindo! Ai, esse evangelho tá demais, gente. Vou tirar nossa foto. Um, dois, três e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Já acabou, cara. Você tá sem camisa. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Até. Tchau, tchau. Tchau, bonitinho. Delícia.